Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma lição que tem por tema os valores do reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esta lição é uma lição importante, a primeira lição, ela tem um tema um pouco difícil e controverso para a gente estudar e entender, mas vale nós depositarmos um pouco de nossa atenção ao texto bíblico e tentar absorver o máximo que ele tem para nos informar. Claro que não vamos chegar a um entendimento, uma compreensão perfeita do assunto, até porque não tem como se fechar o conteúdo que vai ser abordada, a dificuldade que vai ser abordada no texto, a discussão. Claro que, evidentemente, o assunto que vai ser baseado a lição, segundo aqui está sendo informado, é o Sermão do Monte. Por que eu estou objetivamente já iniciando falando com isso? Porque nós vamos encontrar o Sermão da Pranícia, ou Pranície, que tem um pouquinho de diferença, ele é mais condensado, é menor, e ele contém alguns assuntos menores, diferente do Sermão do Monte. Então o Sermão da Pranície é diferente do Sermão do Monte. Mas nós vamos discutir isso ao decorrer de nosso estudo. Aqui, nossa informação, a discussão sobre a nossa lição. Nosso tema da lição é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Nós, objetivamente, vamos trabalhar com a discussão do Sermão do Monte, em questão de onde foi falado e como teve toda essa dificuldade de localização. Não vamos trabalhar, a princípio, hoje, com a ideia do caráter do reino. Claro que, evidentemente, a gente, de repente, pode estar direcionando alguma coisa para este lado. Mas, objetivamente, é tentar esclarecer esta dificuldade. Sermão do Monte, Sermão da Pranície. Mas, então, vamos para a nossa introdução. O Sermão do Monte foi uma homilia. Homilia significa conversa, tom conversativo. Vem que dá origem à nossa forma de linguagem homilética, que é uma arte de pregar. Então, o Sermão do Monte é uma forma de homilia dada por Jesus a caminho de Cafarnaum, cidade de Naum, com o objetivo de concatenar os catecúmenos rudimentares para os seus novos seguidores. Jesus, ele começa ali forjar já alguns segmentos parametrais que seriam parâmetros para os seus seguidores, e com isso ele começa já a apresentar os catecúmenos rudimentares e concatenar na mente dos seus seguidores e discípulos. Então eles precisavam ouvir automaticamente a forma que Jesus apresentava, eles conseguiam com mais facilidade aprender e absorver, e o objetivo maior era que fosse aplicado por eles. Então, é o que Jesus queria apresentar ali. O que eles receberam era extremamente dispare com os ensinos dos escribas. Dispare significa diferente, oposto, e dos fariseus, que normalmente eram parceiros. Não só os fariseus, os escribas também estavam presentes. Tanto o escriba com anciãos, tanto o escriba com o fariseu, e algumas passagens vão estar os doutores da lei, ou vice-versa, isso aí na discussão para hoje. E nesse sermão que permeia toda a estrutura de qualquer outra fraseologia dada por Jesus aos discípulos, é enfatizada pelos mesmos apóstolos. Então, o ensino ali, o sermão, ele é a estrutura. Tanto para toda a fraseologia de Jesus apresentada em todo o arcabouço de Mateus, em qualquer outro evangelho, e assim por diante, e até mesmo a fraseologia dada pelos apóstolos. Isso eu falo tanto dos 12, tanto de Paulo, que ele escreveu as suas 13 epístolas. Então, tudo que Jesus falou aqui vai ser norte, parâmetro para tudo que vai ser apresentado em todo o Novo Testamento. É a base do Novo Testamento, esse sermão chamado Sermão dado no Monte, apresentado no Monte. Por mais que o conteúdo estudado da revista tenha como base o Sermão do Monte, não devemos esquecer do Sermão de Lucas,
dado em paralelo na planície. Então, a gente tem que ter em mente essa dificuldade. Não vamos discutir aqui o sermão de Lucas, da planície, mas a dificuldade de se organizar esses dois sermões, porque, na realidade, as bem-aventuranças, por exemplo, são 8 apresentadas por Mateus e 4 apresentadas por Lucas. A gente tem, em Mateus, 4 apóstolos sendo agregados ao ministério de Jesus, que começa a ser iniciado no capítulo 4. Em Lucas já tem os 12. Então a gente tem essa discrepância, essa diferença entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Deixa eu só voltar à questão que eu não falei que o ensinamento de Jesus era completamente dispares aos ensinamentos dos escribas, porque Jesus, ele tinha, além de ter uma forma diferente de ensinar, ele tinha um conteúdo, um elemento que caracterizava o seu ensino, que dava a diferença do ensino de Jesus aos ensinos dos fariseus e escribas. Então, é o que nós vamos também falar um pouco adiante. Só para que você entender que existe um ponto central, uma diferença que vai, por isso, fazer com que o ensinamento de Jesus seja completamente diferente, caminhar para outro caminho. Primeira característica, a característica do sermão de Cristo. Aí nós entramos na parte do disparo dos ensinamentos de Jesus referente aos escribas e fariseus. Principalmente aos escribas, porque os escribas, se nós formos atentar para as escrituras, eles que detinham mais autoridade escriturística, eles detinham mais conhecimentos que os fariseus, os saduceus, e até mesmo, se nós podemos pensar assim na questão da fraseologia da palavra, mais do que os anciãos. Claro que provavelmente o que acontecia? Ancião poderia ser um escriba já velho, um fariseu poderia também ser um escriba já velho, mas nós não vamos discutir isso aqui não. Só a questão que o escriba ele detinha mais conhecimento que os demais classes, as demais seitas que existiam na época de Jesus. Isso nós estamos baseando a autoridade de Jesus em Mateus capítulo de número 5, capítulo 7, versículo de número 29. Mateus 7, 29. Então vamos lá. Primeira coisa que era a característica do sermão de Cristo. Com autoridade. Jesus ministrava com autoridade. Jesus tinha autoridade para ministrar. Então, quando o povo ouvia o sermão de Jesus, ele sentia a diferença. A admiração vinda da multidão foi criada por um motivo extremamente visível realizado diante deles, que era o quê? Isso que criou na multidão, toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude. Então, o que era visível e externava a autoridade de Jesus, diferenciando ele dos escribas? Era a autoridade que ele tinha para curar. Então as pessoas procuravam tocar nele, porque ele tinha virtude para curar todas as enfermidades. Lucas capítulo 6, versículo 19. Depois você lê. Coisa que não continha nos ensinos dos escribas, que no grego é gramateu ou gramata. Gramata significa escrita, porque os escribas eles tinham a incumbência de copiar os escritos canônicos, escritos bíblicos e além de outras coisas mais. Isso era uma profissão. Então, por eles copiarem muito, eles se tornavam conhecedor extremamente daquele conteúdo. Então, eles tinham uma autoridade escriturística muito grande. Quando eu citar uma passagem aqui, você vai entender que a capacidade de entendimento e compreensão que eles tinham. Os homens letrados da época eram os escribas. Os fariseus e os escribas formavam a cúpula do mal que seguia e perseguia Jesus. Eles seguiam Jesus, claro, provavelmente com o objetivo de querer saber algum erro ou até mesmo aprender, porque Jesus tinha uma capacidade fenomenal. Lucas capítulo 5, versículo 21. Os escribas eram doutores da lei. Lucas capítulo
17 capítulo 5, versículo 17 e 21. Leia depois. A autoridade de Jesus consistia em falar no sermão, a autoridade de Jesus consistia em falar no sermão em algo e depois ordenar que aquilo falado acontecesse. O que eu quero dizer com isso aqui? Quero dizer que, por exemplo, Jesus falava de milagre. Por exemplo, hoje, os maiores estudiosos e teólogos do Brasil e do mundo podem falar de milagre como eu posso falar de milagre, mas eu falar de milagre não quer dizer que eu tenha autoridade suficiente para que depois da exposição da palavra de um texto que tem uma base de um milagre, eu venha falar: você que está enfermo, você que está doente, você que está necessitado, vem aqui, porque da mesma forma que Jesus curou a este doente, a este enfermo, esta enfermidade, Jesus vai curar você. Esta autoridade não está intrínseca na minha pessoa. Claro que esporadicamente, em algumas ocasiões, eu posso assim fazer, como já algumas vezes já orei e vi Deus realizar alguns milagres, Deus curar algumas enfermidades, chamar pessoas à frente, falar, orar e pessoas serem curadas. Mas no ministério de Jesus isso acontecia com uma certa constância, uma certa permanência. Então as pessoas que seguiam Jesus, acompanhavam Jesus, vinham milagres diariamente, constantemente. E na vida dos escribas isso não acontecia. Eles tinham até uma palavra de ensino capacitada, tinham uma boa retórica, um bom conhecimento, mas não tinham autoridade sobre os demônios e as enfermidades. E eu quero abrir simplesmente um parênteses aqui rápido, que nós precisamos hoje não sermos pregadores como os escribas e fariseus, que até mesmo conhecem a palavra, mas não têm realizações de milagre. Por isso, quando nós lemos, por exemplo, em Marcos capítulo 16, que diz que os milagres, os sinais, seguirão aqueles que creem. Se nós cremos em Jesus realmente, na verdade, os milagres têm que nos seguir. O que está acontecendo, meu irmão, minha irmã, que dentro das igrejas hoje não está sendo realizado milagres. Alguns querem invalidar o texto de Marcos, não é a nossa discussão, então não vou parar para explicar esse problema. Contudo, o que está escrito ali contém uma quantidade enorme de manuscrito, e entende alguns estudiosos, e até mesmo afirma o doutor Wilbur Norman Pickering, que esse texto é verídico como os outros demais também dizem, teólogos dizem. Então, se os sinais, os milagres seguirão os que creem, tem que seguir na minha vida e na sua vida. Nós devemos buscar esses sinais, essas maravilhas da parte de Deus. Então, Jesus falava, e depois que falava, ele ordenava que aquilo acontecesse. Então, a diferença era essa. Lucas capítulo 5, versículo 20, ele fala: perdoados são os teus pecados. Estou parafraseando o versículo, não falando ele na íntegra. E quando Jesus falou isso, ele estava dizendo o seguinte: na sequência, preste atenção, já na sequência do versículo 24, ele prova a existência desta autoridade. Porque os escribas estavam ali, os fariseus, os doutores da lei, estavam discutindo, falando, quando Jesus falou, perdoados são os teus pecados. Aí a turma olhou e falou, mas só um pode perdoar o pecado, que é Deus. Aí Jesus falou, abre-se aspas, ora, para que se saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder. A palavra poder pode ser traduzida por autoridade, porque a palavra no grego que aparece ali é exoxia, que significa autoridade. Não é um poder de força, não é um poder de luta, não é um poder de energia, é um poder de autoridade, é um poder de mando, é um poder delegado. Então aquele poder que aquela pessoa, ele ordena, ele manda, e a atmosfera, o local, tem que obedecer à ordem dele. Por isso, quando Jesus ele expulsava e repreendia algumas enfermidades, ele repreendia o demônio que estava causando a enfermidade. Ele não tinha só autoridade sobre a enfermidade, mas ele tinha autoridade sobre o causador da enfermidade, que era os demônios. Então a palavra para o poder é exoxia, que significa autoridade.
perdoados são os teus pecados. Jesus perdoou o pecado dele, mas quando perdoou, automaticamente falou, para que saibas que o Filho do Homem tenha poder para perdoar pecado, toma a tua cama e anda. Então, parece que o perdoar pecado e o poder para curar de Jesus caminhavam paralelamente, eram praticamente a mesma coisa. B. De que consistia a nossa autoridade? Lucas capítulo 5, versículo 17, C. Virtude. Versículo 24, poder. Jesus mostrou que tinha poder curando e perdoando. Marcos capítulo 1, versículo 23 a 27. Depois você lê. Seu ensino e poder era visto pela multidão como se fosse a mesma coisa. Já citei aqui. Mesmo que os escribas e os sacerdotes detesse uma grande autoridade, um grande conhecimento ou autoridade histórico das Escrituras, Mateus capítulo 2, versículo 4. Lembra que eu falei que ia citar isso? O que acontece? Quando Herodes ele precisou saber aonde tinha nascido a tal criança, tal Messias, ele foi consultar os escribas, que eram estudiosos, que provavelmente os escribas faziam parte da classe dos sacerdotes. Por que isso? Porque a gente olha para Esdras capítulo 7, Esdras era escriba e sacerdote. Então, a partir disso, o escriba passou a ser uma profissão e assim por diante. Então, eles sabiam e conheciam alguns acontecimentos históricos e bíblicos. Tinham uma capacidade intelectual extremamente grande. Então, e que se fossem professor da lei, e a presença deles davam veracidade a qualquer acusação. Ou seja, quando estavam presentes os escribas ali, davam veracidade porque eles conheciam as escrituras e eles davam autenticidade àquilo que estava sendo falado e aquela acusação quando estava sendo baseada nas escrituras. Então, Evangelho de João capítulo 8, versículo 3, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 5 e Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 12. Eles não tinham autoridade como Jesus. Isso é óbvio. Jesus tinha autoridade sobre a natureza, como ele disse, vento e mar. Mateus capítulo 8, versículo 27. Acalma-te. E sobre todas as enfermidades. Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24. Então, a autoridade que Jesus tinha, os escribas não tinham. Essa era o que consistia a autoridade de Jesus, era o poder e a virtude que lhe fora concedida pelo Espírito Santo. E esse poder e virtude que lhe fora concedida pelo Espírito Santo era a diferença que continha no ministério de Jesus. E que hoje eu e você, estudioso da palavra de Deus, devemos buscar. Nós não devemos só buscar conhecimento, entendimento, capacidade bíblica, intelectual, lermos livros e materiais, temos bases de conhecimento, não. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque, por exemplo, nós temos, só para te mostrar aqui, excelentes materiais que vão nos forjar um conhecimento bíblico e teológico. Aqui é um material de grego. Contudo, o que nós também precisamos caminhando junto é a autoridade, o poder espiritual. Por isso a Bíblia nos diz em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, crescer na graça e no conhecimento. Precisamos crescer na graça. Vamos lá. A bem-aventurança no conceito, o termo bem-aventurança, vamos explicar agora o conceito. No conceito social popular grego, não continha o mesmo significado das escrituras. A escritura tem um significado que normalmente as traduções traduzem como feliz, felicidade, é a tradução bíblica, mas no conceito grego não tinha esse mesmo conceito, social e popular. A origem da palavra se supõe de uma palavra que significa grande. A palavra se pressupõe que se vem de uma palavra que significa grande. Um significado antigo significa também a palavra bem-aventurança. A palavra bem-aventurança vem da palavra grega makairio, ou makarioi, que significa, pode, no sentido popular, significar prosperidade exterior, também sendo sinônimo de rico. Só para você ter a informação, mas nós não vamos nos determos nisso. Vamos seguir para o nosso segundo ponto.
aonde foi o sermão do monte. Ou na realidade eu não coloquei que sermão do monte, falei onde foi o sermão, porque agora nós vamos trabalhar com Mateus capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 e Lucas capítulo 6, versículo 17. Claro que eu até deixei minha Bíblia aqui do lado para ler, mas nós vamos seguir a leitura comentando um pouco dentro daquilo que a gente pode comentar, mas não vamos ler para nós ganharmos tempo e não ficar muito extensivo o nosso vídeo. Vamos lá. O autor dos dois evangelhos, Mateus e Marcos, não está nem um pouco preocupado com essa problemática discutida por nós nos dias de hoje. Ele não está preocupado com isso, porque existe uma dificuldade extremamente grande de se entender o que aconteceu. Porque um inicia falando o sermão que Jesus subiu para o monte, vendo a multidão subiu para o monte. E o outro diz que Jesus se alocou numa planície. E aí? São dois sermões distintos? Ou são sermões iguais, dado em ocasiões diferentes? Nós vamos pormenorizar tudo isso ao decorrer. O problema é que essa diferença para nós hoje anula a veracidade das Escrituras, incluindo sua inerrância. Ou seja, se é o mesmo sermão, e o problema aqui, a discussão não é que um apresenta, por exemplo, Mateus apresenta uma quantidade de bem-aventurança e Lucas apresenta outra. Não é essa a discussão. E nem tampouco a discussão dos estudiosos está contida nas diferentes palavras que aparecem no texto. Não estão preocupados com isso. O problema é monte e planície. Esta é a problemática que aparece. Então, isso aí, se entendermos que é o mesmo sermão, pode apresentar que a Escritura tem erro. E tendo erro, a Escritura perde a sua veracidade e o seu significado de inerrância. Ok? Pois, por não conseguirmos montar esse quebra-cabeça, teremos que admitir um erro. Se é o mesmo sermão, as mesmas pessoas, a mesma quantidade de apóstolos, os mesmos discípulos e a mesma multidão, então a Bíblia tem erro. Infelizmente a gente teria que admitir isso. Então vamos agora para Mateus capítulo 5, versículo 1. Aí eu quero aqui que você entenda que nós vamos parafrasear o que está escrito no texto. Você tem que pegar a sua Bíblia e ler e acompanhar. Claro que eu não vou discutir todos os pormenores e detalhes, porque demandaria muito tempo, um assunto muito vasto. E aqui nós vamos não só colocar as minhas informações, mas algumas também acrescidas de alguns grandes teólogos. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus fugiu da multidão com os discípulos para o monte. Então, o primeiro detalhe que eu tenho que observar, que em Mateus capítulo 5, versículo 1, Jesus foge da multidão para o monte. Ele foge da multidão para o monte. Já em Lucas capítulo 6, 17, a multidão já estava com ele no monte. E desce com ele para a planície. É só você olhar lá. Então, a primeira coisa a se pensar é o contexto em que foram usadas as palavras. Eu vou explicar isso melhor mais para frente. O contexto que foram usadas as palavras. Porque às vezes palavras iguais podem terem sido usadas em contextos locais, ocasiões e oportunidades diferentes. E a gente, por pensar que são palavras iguais e que significa a mesma coisa em contextos diferentes. Não, palavras iguais em contextos diferentes vão significar coisas diferentes. Então vamos lá. Então, pensando nisso, a gente tem que pensar nisso. Antes vamos para falar o que pensam os teólogos, que nós vamos agora perfilhar. Esse material, algumas coisas aqui, vão ser tiradas do comentário do doutor, o PhD, doutor Champre, o doutor Champre, ele comenta sobre isso. A gente tirou fragmentamos um pouco do pensamento dele. Então vamos lá, primeiro ponto. O pensamento dos teólogos referente a essa problemática de Mateus capítulo 5, versículo 1 e Lucas 6, 17 em diante. Primeiro, sermão idêntico.
Lucas é uma condensação de Mateus. Eles pensam que o sermão é idêntico, mas que Lucas é uma condensação, fragmenta parte do sermão de Mateus. Eu posso dizer assim. Minha resposta ainda não pode ser dada. Vai. 2. Outros interpretam os dois textos como duas partes do mesmo sermão, ou seja, os dois textos são dois textos diferentes, mas mesma parte do mesmo sermão. Ou os dois interpretam os dois textos como duas partes do mesmo sermão, ou seja, o sermão é um sermão só, mas que foi dividido. Isso provavelmente pode ser em ocasiões diferentes. 3. Alguns interpretam que os sermões, de fato, são dois discursos. Os sermões são dois discursos diferentes, proferidos em duas ocasiões distintas. Ou seja, o sermão do monte é um sermão, o sermão da planície é um sermão. O sermão do monte foi dado no sermão do monte, o sermão da planície foi dado na planície. Então são sermões diferentes dados em lugar diferente. Então existem essas três interpretações. Primeiro, agora vamos para a minha conclusão. Conclusão do material e conclusão do meu pensamento. Voltando o que eu comecei a explicar em cima, em Mateus capítulo 5, versículo 1, Jesus fugiu da multidão com os discípulos para o monte. Já em Lucas capítulo 6, 17, a multidão desceu com ele do monte. E em Mateus capítulo 5, versículo 1, ele sobe ao monte e se assenta. Em Lucas capítulo 6, versículo 17, ele desce, simplesmente desce. Jesus desce do monte, procura um lugar plano ou planície e fica ali. Em Mateus capítulo 4, versículo 24 e 25, a multidão era composta por essas cidades. Aí você preste atenção. Toda a Síria, toda a Judéia, Jerusalém e costa marítima de Tiro e Sidom. Isso em Mateus capítulo 4, 4, 24, 25. Aí, vamos para... Tá, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu pulei uma coisa aqui importante. Deixa eu voltar, por favor. Toda a Síria, tá, Mateus capítulo 4, 24, 25. Toda a Síria, Galiléia, eu pulei esse aqui. Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e Jordão. Isso em Mateus capítulo 4. Em Lucas capítulo 6, 17, nós temos toda a Judéia, Jerusalém e costa marítima de Tiro e Sidom. Então nós temos uma pequena diferença aqui, que na realidade, se você for analisar geograficamente, não tem diferença alguma. Essa é a dificuldade que a gente encontra de entender esse texto. Parece, por exemplo, aparece Decápolis em Mateus, não parece em Decápolis em Lucas, mas parece Judéia em Mateus. Em Lucas aparece toda a Judéia. Então toda a região da Judéia, incluindo Galiléia, estava presente em Lucas. Então essa é a dificuldade que nós encontramos. Seguindo, o que eu consigo perceber primeiro, é um sermão só. Um sermão só, aí você volta lá quando eu citei aqui, li aqui. Sermão idêntico, Lucas, é uma condensação de Mateus. O sermão é idêntico, é o mesmo sermão, é extraído da mesma fonte. Lucas extrai de Mateus. Então, resposta certa, é a minha consideração, resposta certa. O sermão é um só, Lucas condensa de Mateus, diminui, e assim por diante. Mas a gente tem uma dificuldade, que eu sigo aqui. Vamos lá. 2. Não proferido em ocasiões distintas. Não são um sermão dito no monte e um sermão dito na planície. 3. O que me parece é que as informações foram dadas ou pegam de ângulo diferente. Essa é a dificuldade, ângulo diferente. A informação que Mateus ele conota, ele parte do pressuposto
que Jesus estava lá embaixo e subiu para o monte. E isso trabalhando com a ideia que um sermão é um só, e que é um sermão só, e que Lucas condensa o sermão de Mateus. Então, o Mateus ele trabalha com a ideia de Jesus estava aqui embaixo e está subindo. Essa é a questão. Aí vamos para Lucas. Em Mateus capítulo 5, versículo 1, narra a subida e a exposição da homilia. Então estamos subindo e lá expõe a homilia. Então Jesus sobe e lá expõe o seu sermão, o seu discurso. Em Lucas capítulo 6, versículo 17, narra, aí você olha Lucas capítulo 6, versículo 18, já o sermão no passado. Em Mateus, o sermão ele vai ser iniciado, sobe para o monte, vai ser iniciado e vai ser dado todo no monte. Então é como se tivesse Mateus narrando o sermão acontecendo ali. Já Lucas não, o sermão já é dado no passado. Tudo que está sendo falado é dado no passado, já ocorrido. Ainda podemos alegar que só foi ministrado aos apóstolos. Alguns entendem, eu deixo já parar aqui para concluir, alguns entendem que a primeira parte, segundo até Mateus, a primeira parte do sermão ele foi dada simplesmente aos apóstolos. Só que, quando nós pegamos o Lucas e Mateus, e se você aglutinar os assuntos, você vai entender que não tem como Jesus preferencialmente apresentar, por mais que Mateus pareça sequencial, mas não é, apresentar o sermão só para 4 apóstolos, que os outros demais ficariam deficientes de um certo tipo de conhecimentos e informação. Então, o sermão foi dado para os 12, como Lucas apresenta, e o sermão foi dado de uma vez só. Só que a visão dos escritores são diferentes. Um está vendo da perspectiva subindo para o monte, subiu ao monte, e o sermão foi dado e vem descortinado. O outro, ele está contando os milagres de Jesus, as coisas do apóstolo, provavelmente ele pensou, rapaz, esqueci de colocar isso aqui. Aí ele fala, Jesus falou isso e começa a dissertar sobre o sermão, mas já no sentido passado, ou seja, já quando Jesus já descido do monte. E você vai encontrar que as duas passagens trabalham com a ideia de Jesus entrando na cidade. Claro que a discussão, e eu não vou discutir isso aqui, é a questão de Jesus, qual o monte que ele estava, se ele estava em que localidade, não é a nossa discussão. A questão que provavelmente o bojo de Lucas focaliza quando ele entra na cidade, está entrando mais objetivamente na cidade, e isso ele se encontra com o centurião, basicamente naquela ocasião mais oportuna para essa circunstância. Claro que, e eu termino aqui, que é uma santa dificuldade, ou seja, por mais que a gente possa parafrasear, a gente não vai encontrar uma palavra definitiva para dizer, é isto. Claro que as escrituras não têm erro, não há contradição. É a minha capacidade, sua capacidade, que não chega a suficiente a entender e compreender e anexar os devidos fatos, ok? Peço a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário aqui, tirem suas dúvidas aqui, porque nosso objetivo é trabalhar suficientemente com os assuntos da lição e apresentar a você um conteúdo que venha lhe enriquecer em conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Então, peço a você que estude a palavra do Senhor. Então, o tema é importante, e lembrar vocês que eu escrevi um livro falando sobre o milênio, e falando sobre o milênio eu estou falando do reino de Deus. Vale a pena você comprar esse livro, adquirir, estudar, porque dentro de uma fraseologia bem sorrateira, eu comento sobre o reino de Deus e usando algumas parábolas, como Mateus, por exemplo, capítulo 13. Então vale a pena você dar uma olhada neste livro, ok? Vamos orar, agradecer ao Senhor para que nossa primeira aula comece bem, agradável e confortável, e o nosso entendimento seja aclarado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.
Senhor Deus, abra nosso entendimento e nossa compreensão, dê sabedoria a esse professor, essa professora, e a este aluno que está estudando esse material, ouvindo e pesquisando. Que tudo que nós temos falado aqui sirva para o nosso crescimento e desenvolvimento, para a glória e honra do nome de Jesus. Nos permita uma excelente aula, agradável e confortável na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Tenha um excelente domingo, uma excelente escola dominical. Estude a revista, leia a revista, porque você estudando a revista com esse material, seu conhecimento, a sua facilidade para falar e ensinar vai ser muito melhor para a glória de Deus. Amém e amém.